Oi, tudo bem? Bem-vindo ao quinto vídeo da série JavaScript para iniciantes. Hoje vamos falar sobre condicionais e operadores, mas antes, já peço sua inscrição aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, vamos aqui para o conteúdo. Opa. Bom, então aqui, como é usual, vou deixar aqui, tá bom? A referência. No caso aqui eu estou deixando uma referência nova aqui, que é a W3 Schools, tá bom? Vou até abrir aqui, ó, é bem interessante, porque ele dá bastante exemplo prático, né? Então, assim, para uma documentação mais extensa, né, mais detalhada, eu recomendo a MDN, tá? Mas se você quiser ver alguns exemplos, uma consulta mais direta, mais rápida, esse site aqui é muito bom, tá? Para isso. Então, nesse vídeo, eu vou usar esse site aqui como referência, tá? Também vou deixar aqui o repositório do GitHub, né? E o grupo aqui do WhatsApp, tá bom? Bom, então, o que seriam condicionais, né? Condicionais são instruções, né? São códigos, né? Que eles são executados se uma determinada condição, né? Ou expressão, ela for true, né? Ou seja, for verdadeira, ou for falsa, ou seja, for falsa, tá? Então, ó, as condições aqui, ó, que eu estou me referindo aqui, né, ó, de determinada condição seja verdadeira, né, condição ou expressão, né, seria aqui por esse exemplo aqui, ó. Ó, então aqui eu tenho um var, né, uma variável chamada, deixa eu até aumentar mais aqui. A gente tem uma variável aqui chamada nota, que tem um valor 3, tá? Então aqui o primeiro condicional, né, que a gente vai ver é o if, tá? Então o if ele faz verifica essa condição aqui, ó, tá? Então se, né, o em, if é do inglês, né, significa se, né? Traduzindo para o português, se essa condição aqui, essa expressão, né, que a gente chama, for verdadeira, ele vai executar esse trecho de código aqui. Pode ter vários trechos de código aqui, tá bom? Só se essa condição aqui for verdadeira que ele entra aqui, tá? Nesse trecho de código para executar. Se não, se essa condição, ou seja, se essa condição for falsa, ele simplesmente ignora o que tiver aqui, ó, e continua o restante da linha, tá? Então, ó, então vamos fazer um exemplo, né? Antes de partir para esse exemplo aqui, vou fazer um exemplo mais simples, ó. Então vou abrir uma janela anônima não, uma nova aba, tá bom? Aqui do Chrome. Vou dar um F12 para abrir o console. Ficou pequenininho aqui, né? Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, ó. Só aumentar aqui a janela do console. Ah, tá, tem aqui, ó, maximizar. Então, por exemplo, ó, vou criar uma variável var maior de idade. Maior de idade é igual a true. Supor que a gente tem essa variável aqui, né? Vou dar um enter. Então a gente tem essa variável. Se a gente quiser fazer, por exemplo, verificar uma condição, né? Maior de idade, então se maior de idade, aí aqui eu vou imprimir o console.log. Você é maior de idade.
Vou dar um Enter. Então, observa ó, que ele entrou aqui, ó. Ele executou esse código aqui, ó. Console.log, você é maior de idade. Tanto é que ele imprimiu aqui. Ou seja, essa condição aqui, ó, ela foi true, foi verdadeira. Né? E realmente, né, o maior de idade, ele tá com valor true. Tá bom? Então, ele entrou aqui nessa condição e executou esse código aqui. Tá bom? Então, se a gente voltar aqui, ó. Então, voltando aqui, né? São instruções que são executadas caso uma determinada condição, no caso lá é maior, a condição é maior de idade, né? Seja satisfeita, verdadeira, ou seja, era true. Então, ele executou o texto de código que foi justamente aqui opa, deixa eu voltar aqui o console.log aqui, tá bom? Então vamos aqui voltar. Agora que a gente vê esse exemplo mais simples, né? Que já põe o valor true aqui, a gente poderia até fazer assim, um exemplo bem simplão mesmo. Ó. Se, isso aqui é o mais simples que a gente. Se true, tá? Se true, console.log. Olá, né? Colocar assim. Então se eu der um enter, ó. Então observa que ele se true, ou seja, se verdadeiro, satisfez. Aqui é true, a condição aqui. Então, ele imprimiu lá. Agora, se eu fizesse assim, ó, se false, ele não entraria. Tanto é que ele não imprimiu aqui o console, o olá agora, tá? Agora, se eu voltar naquele exemplo lá também, ó, se eu pegar o maior de idade, deixa eu limpar aqui, deixa eu dar um F5. Se eu pegar aqui, ó, o var maior de idade igual a false, se eu der um enter, agora, se eu dar um setinha para cima, deixa eu pegar aqui, ó. Se eu dar um enter agora, ó, observa que ele não entrou agora aqui, ó. Tá? Ele não executou esse texto de código porque ele não satisfez essa condição, né, ó. Se maior de idade, como aqui é falso, ele não entrou, tá bom? Nessa condição. Deixa eu dar um F5. Então, vamos voltar aqui. Ah, tá. Aqui eu coloquei, né, em que condições é considerado falso, né? São todas essas condições aqui, ó. O valor false, né? É considerado falso, ou seja, não satisfaz o if, né? Ou seja, ele não entra dentro no if. Ou undefined, ou null, todos esses aqui, tá? Ou string vazia, tá bom? Ele não entra no if. Verdadeira são todas as outras que não são essas aqui, né? Então, o true e string não vazia, por exemplo, né? Tanto é que a gente pode vir aqui, ó, questão da string ser vazia ou não vazia, ó, a gente pode vir voltar aqui de novo, ó. Vamos colocar aqui, ó, se eu colocar uma string vazia, ele não entrou no if, tanto é que ele não imprimiu aqui, né? Esse olá. Agora, se eu colocar uma string com até com, deixa eu ver, com espaço, será que ele com espaço? Ele já considera essa expressão, né? Digamos assim, essa condição, na verdade, né? Verdadeira, tá bom? Bacana. Bom, vamos, mas assim, basicamente a expressão vai ser verdadeira se resultar em true ou falsa se retornar false, tá bom? Vamos aqui para o exemplo, aqui, ó, if. Preparei uns exemplos aqui mais didáticos. Então, eu coloquei aqui, ó, var nota 3, se nota. Aqui é uma expressão, ó, tá? Se nota menor que 4,
ele entra aqui e executa. A nota aqui, ó, no caso aqui ele está com valor 3, tá bom? 3 é menor que 4, né? Então ele vai entrar aqui. Deixa eu dar um Enter. Aí ele imprimiu, ó, reprovado. Tá bom? Bacana. Aqui, ó, observa, dá seta para cima. Eu poderia muito bem, ó, esse sinal aqui, ó, ele é um sinal de menor, tá bom? Então ele significa, ele faz a seguinte leitura, ó. Se, né, que é o condicional, nota for menor que 4, executa o que tiver aqui dentro, ó, do if, tá bom? Esse daqui é um operador que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Nesse mesmo vídeo, tá? É um operador aritmético, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente aqui nesse vídeo. Só que aqui, ó, observa que a gente usou true ou false, né? Na questão do se é maior de idade ou não, né? A variável era true ou false. Aqui, ó, a gente já está usando uma expressão, né? Essa condição, ela é uma expressão agora. Então, ele avaliou essa expressão como verdadeira, né? Eu poderia, para ficar igual àquela exemplo do é maior de idade, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó. Eu vou colocar numa variável aqui, ó. Ó, nota é maior que 3, né? Aí eu posso colocar inclusive aqui, ó. Tá vendo? Interessante. Aí aqui, ó, em vez de colocar a expressão, eu vou copiar aqui, ó, e vou colocar direto aqui, ó. Tá? Então, na verdade, agora essa variável nota é maior que 3, né? Eu poderia até colocar assim, né, ó. É nota maior que 3, né? Que seria uma pergunta, né? É igual a nota menor que 3. Isso daqui ele vai retornar um valor true ou falso, verdadeiro ou falso, tá? No caso aqui ele vai retornar true, então essa variável vai ficar com valor true, tá bom? Então se eu der um enter, ó, não, é que aqui eu mudei, né? Ó. Aqui eu coloquei o aqui na frente, ó, agora sim, é nota maior que 3. Então aqui, ó, reprovado. Então deu o mesmo resultado que o anterior, é só mudei a forma de escrever, tá bom? Bom, bacana, deixa eu dar um F5. Aqui, ó, aqui a gente tem esse condicional aqui também else, tá? Então aqui a gente viu o condicional if, né? Agora a gente vai ver o else. O else, ele funciona em conjunto com o if, tá bom? Ele não funciona isoladamente, que nem o if, tá? Ou seja, eu não posso vir aqui, ó, e colocar só o else e alguma coisa. Eu não posso fazer isso, tá? Tem que sempre usar ele em conjunto com o if, tá? Então aqui eu vou copiar esse exemplo, vou colar aqui. Então aqui o else, ele funciona da seguinte forma: se essa condição aqui, ó, a condição anterior, não for satisfeita, ele cai aqui. Esse else é de senão, né? Ou seja, se nota menor que 4, ele executa isso daqui. Se não, ele executa esse código aqui, tá? Então aqui, ó, vamos fazer um exercício mental aqui, né? A nota é igual a 3. Nota é menor que 4? Sim. Então ele deveria cair aqui, né? Reprovado. Vamos ver. Então, reprovado. Agora vamos mudar a nota, por exemplo, para 5. Então, ó, se nota menor que 4, nota é menor que 4, 5 é menor que 4? Não, né? Então, se não, ele cai aqui, ó.
Agora assim, ó, reprovado, recuperação ou aprovado, tá bom? Então é sempre assim, se não satisfazer essa condição aqui do if, ele cai aqui no else, tá? Ele ignora aqui esse trecho, né? Ele não executa aqui e cai aqui no else e executa esse trecho aqui, tá? Agora, a gente tem essa versão aqui, ó, do else combinado com o if, tá? Que é esse else if aqui, tá bom? Deixa eu copiar aqui esse exemplo também. Deixa eu colar aqui. Então, aqui, ó, funciona da seguinte forma. Ele vai verificar se essa condição é verdadeira. Se não for verdadeira, ele vai cair aqui, ó. Se não, ele vai verificar essa condição agora. Se não, se, aí ele verifica essa condição. Aí, se essa condição não for verdadeira, aí por último, ele executa essa condição, esse código aqui, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, nota 3, vamos executar da forma que tá. Nota 3, então, 3 é menor que 4? Sim, então ele executou isso daqui. Só isso, né? O restante ele ignora. Agora vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos colocar agora 4. Deixa eu ver se é menor que 4. Vamos menor que, vamos colocar aqui então 3.5, tá? Então ele vai entrar aqui, ó, 4.5, né? 4.5 vírgula 5 é menor que 4? Não. Aí ele vai cair aqui, ó, se não, se 4.5 é menor que 5? Sim, então ele vai cair aqui. Ele vai executar esse trecho de código. Deixa eu dar um Enter. Executou esse trecho de código, recuperação, tá bom? Agora vamos fazer mais um exemplo, que agora vai ser, por exemplo 9, né? Então ele deve cair aqui no aprovado. Então, der um Enter, tá aqui, ó, aprovado. Bacana? Bom, legal. E por último aqui, ó, a gente tem esse condicional que é o switch, né? Que é de mudança, né? Mudança, né? Como é uma mudança mesmo, né? Uma escolha, né? A gente vai entender aqui, porque ele funciona assim, ó. Deixa eu copiar aqui, colocar aqui que tá até maior, ó. Então ele funciona assim, ó, switch, aí tem esse valor aqui, na verdade, né? Pode ser uma expressão, tá? Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tiver aqui, né? Essa opção aqui, ó, e vai comparar, ó. Se essa opção, aí ele vai comparar um a um. Caso essa opção seja igual a A, ele vai executar essa parte aqui, ó. Aí ele vai verificar. Caso, se não for igual a A, ele vai voltar, ele vai continuar. Vai aqui no caso, essa alternativa, né, esse valor aqui, seja igual a B, ele vai executar esse trecho. Caso, se não for igual a B, ele vai pro C. Caso for igual a C, né, a alternativa, ele executa e assim por diante. Se a alternativa não for igual a nenhum desses valores aqui, ó, então ele executa aqui esse default aqui, tá bom? Esse trecho aqui que tiver no default, tá bom? Esse break aqui, ó, a gente vai entender, daqui a pouco eu explico o que que é ele, tá bom? Aqui a gente pode até colocar aqui mais pra cá, ó.
para ficar na mesma identado certinho, né? Então, aqui é o esperado, né? A alternativa vale B. Então, caso A, não é. Caso B, sim, a alternativa é B. Então, é esperado ele executar esse trecho aqui, ó, tá bom? Então, se eu der um Enter, aí ele colocou, ó, selecionado a alternativa B, que foi esse console.log aqui, tá bom? Deixa eu dar uma seta para cima. Se eu colocar qualquer outra alternativa que não seja esses cases aqui, né? Case, né? Caso, né? Ele deve cair aqui no default. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, Z, ó, ele coloca, ó, nenhuma das anteriores, ó, nenhuma das anteriores, alternativas, né? Anteriores. Tá? Agora aqui, vamos voltar aqui pro exemplo que a gente fez agora há pouco. Só que agora, ó, vamos tirar esse break aqui, ó. Esse break quer dizer o quê? Que uma vez que ele encontrou, né, ele identificou que a alternativa é B, então ele vai executar aqui esse trecho, e em seguida aqui ele vai dar um break, ou seja, break é de parar, né? Então ele vai parar o comando. Por quê? Porque se não tiver esse break, ele vai continuar, ele vai executar automaticamente os outros cases, tá bom? Quer ver, ó? Tanto é que se eu apagar aqui, ó, vou tirar esse break, ó, vou tirar esse break. Se eu der um Enter, ó, observa que o que ele fez, ele verificou acaso, alternativa aqui, né, ó. A não é A, então ele pula para o próximo, né? Caso B é B. Então ele executou, ele entrou aqui, executou esse console.log aqui, só que ele entrou aqui nesse console.log, em seguida, como não tem o break aqui, né? Aqui embaixo, ele executa todos os outros cases, inclusive o default. Ou seja, ele executou o C, o case C e o default, tá bom? Então é por isso que tem esse break. Aí vai depender do que você do seu caso, né? Mas geralmente a gente põe esse break aqui, tá? Na maioria dos exemplos de uso é necessário ter esse break. Bom, então a gente viu aqui os condicionais, né? O if, o else if, né? E os três ao mesmo tempo, né? Funcionando, que é esse caso aqui, né? O if, else if e o else. E também o switch, tá? Que é para fazer escolhas, né? Então, agora a gente vai ver operadores, os tipos de operadores, né? No JavaScript, tá? Existem uma quantidade bem grande, assim, de tipos, né? De operadores, né? Aqui eu coloquei só os mais comuns, né? Eu coloquei até uns aqui, ó, que não são até um pouquinho mais, digamos, mais avançados, né? Digamos assim, mas eu coloquei, tá? Mas assim, tem muitos tipos de operadores, tá? No JavaScript, né? Então, o que seria um operador, né? Então, eu coloquei aqui como símbolos, né? Os símbolos são os próprios operadores que aplicamos a um ou mais operandos, tá? Eu vou explicar o que seria esse operandos. Operandos que, né? Que produzem um determinado resultado. Então, a gente já usou esses operadores, né? No primeiro vídeo dessa série, a gente usou a soma, né? O mais, né? O mais, ó, ele é um operador, ó, do tipo aritmético, né? Ou seja, para fazer contas aritméticas, né? De
O mais é soma, esse daqui menos é subtração, esse daqui, o asterisco, é multiplicação, esse aqui é o divisão e tem outros aqui também, tá bom? Aqui no a referência que eu deixei aqui em cima, ó, ele é bem legal porque tem vários exemplos, tá? Então aqui, ó, operadores, ele dá vários tipos de operadores aqui, tá bom? Aqui, ó, que tá em inglês, tá? Se você tiver dificuldade de ler inglês, não tem problema nenhum. É só vir aqui, ó, aqui em cima, nesse globinho, clicar nele e aqui ele vai dar uma opção para você selecionar, ó, o português, tá? Aí ele já vai, ele não tem coisas que ele não traduz, né? Assim, esse mais aqui, ó, né, ó, seria a adição, né? Que ele colocou addition, mas já dá uma ajuda. Algumas coisas ele traduz, tá bom? Então tem operadores de aritméticos, né? Que são esses de mais, menos, vezes, né? Que a gente já usou. O de potência, né? Então, 2, por exemplo, 3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2, né? É 3 vezes 3, que é 9, né? Que seria o quadrado, né? Seria um expoente. Tem o de divisão, tem esse daqui que é o resto da divisão, tá? Esse daqui que é o de incremento, esse aqui é o de decremento, tá bom? Aqui, né, vamos então aqui na F5. Então aqui a gente tem aqui, né, o operador de... A gente pode até digitar direto aqui, né? Ah, vamos colocar var, né? Então soma, então a gente já viu, né? 1 mais 2. Esse daqui, ó, esse 1 e 2 é o que eu chamei aqui de operandos, tá? Operandos, tá? E o operador mesmo seria o símbolo aqui, ó, esse mais, tá bom? Esse símbolo aqui, ó, que ele tá usando, tá? Então aqui se eu der Enter, né, e soma, então ele somou, deu 3, tá bom? Da mesma forma a gente pode até fazer direto aqui, ó, sem usar variável, tá, no console. Da mesma forma a gente tem aqui, por exemplo, 6 dividido por 2 é 3, tá? Então, por exemplo, 1, aí a gente tem aqui, ó, 1 dividido por 2, ó, dá meio, né, 0,5, né? E se a gente quisesse pegar esse resto aqui, ó, é de 1 dividido, vamos ver aqui, tem esse daqui, ó, módulos, né? Que é o resto da divisão aqui, ó. Tá escrito, o resto da divisão. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Bacana, tá melhor agora. Então, aqui na verdade é um só. Aqui deu 1, porque na verdade ele pegou o resto e arredondou para cima, tá? Mas se fosse, por exemplo, 5 por 2, deu 1. 5 por 2, módulo 2, deu 1. Então aqui daria por 2, daria 2,5, né? O resultado, 5 dividido por 2. Então aqui deu 1, né? Vamos ver aqui então se ele tem mais exemplos aqui do módulos, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui. Legal que ele tem bastante exemplos, tá vendo? Menos, divisão. Aqui, ó, módulos. Todo módulo. Vamos ver aqui, ó.
try. Então aqui ele sobrou 1. Bom, é isso, acho que é isso mesmo. Não, 5 módulo 2 dá 1. A gente voltar aqui, ó. Na verdade não é o resto, né? É o... seria o resto mesmo, mas não seria esse 0,5 aqui, né? Então, na verdade, quando a gente faz, eu vou até abrir o Paint aqui, só para não ficar dúvida, né? Então, quando a gente faz assim, ó, por exemplo, deixa eu aumentar aqui. A gente faz assim, né, ó, 5 dividido por 2, né? Então, aqui a gente faz, ó, por exemplo, 2, né? 2 vezes 2, 4, né? Então, tô fazendo uma divisão. Aí a gente faz 5 menos 4, 1, né? Aí aqui a gente põe, aí a gente faz, né? Põe uma vírgula aqui, né? Aí aqui, ó, a gente põe um 5, né? Porque, opa, põe uma vírgula. Na verdade, a gente põe um 0 aqui, né? Porque 1 não dá para dividir por 2, a gente põe um 0. E aqui a gente, aí faz 10 dividido por 2, dá 5, né? E aqui dá 0. Só que nesse caso, aqui o resto é 0 mesmo, né? Nesse caso aí, deixa eu aumentar aqui o tamanho da borracha. Nesse caso aí, ele chega só até aqui, ó. Tá bom? Então, deu 2. Aqui ele viu que o 1 não é divisível por 2, então ele parou aqui, aí o JavaScript retornou esse valor 1 aqui, tá bom? Bom, bacana, vamos voltar aqui. Não vou entrar em muitos detalhes aqui matemáticos, né? Basta entender aqui, a ideia é entender o que faz cada operador. Basicamente esses 4 aqui, tá? São os principais. Mas aqui se você quiser, ó, pode entrar aqui que tem vários exemplos aqui de outros operadores, tá? Tem esse mais aqui, né, que é o de incremento. Então aqui, ó, se a gente vir aqui, deixa eu dar um F5 aqui. Então a gente pode fazer assim, ó, 2 mais. Não, acho que não dá para aplicar direto aqui, ó, tem que ser numa variável. Então, número igual a 2, né? Então, se a gente quiser incrementar esse número aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó, número mais. Deixa eu dar um console.log. Então, aqui, ó, você vê que ele incrementou, né? Aqui é como se ele fizesse assim, ó. Número, né? Que é 2, é igual a número mais 1. Tá? Esse daqui, ó, se eu fizer assim, ó, por exemplo, número, criei outra variável para armazenar esse valor, ó. Então, ó, console.log, ó, número 2. Então, aqui ele deve imprimir 4, né? Por quê? Porque agora o número aqui, ele era 3. Então, como a gente usou o número mais de novo, aqui o número 2 ficou 4, tá bom? Deixa eu dar um F5. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Esse mais é a mesma que a gente fazia assim, ó, número
igual a 2, né? Então, a mesma coisa que a gente fizer assim, ó. Número é igual a número mais 1. Então, se eu der um Enter, ó, então o número agora vai ser 3, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa, agora só que eu vou pegar outra variável, número 2, vou colocar igual a 2, né? Agora aqui eu vou fazer número 2 mais. Vamos ver, ó, o número, é que aqui é só ele imprimindo, né? Ele imprime só esse valor. Mas se a gente olhar o número 2, ó, der um Enter, ele tá com valor 3, tá bom? Então ele soma 1, né? Na variável. E o menos, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Pegar o número. Var número igual a 2. E o menos, né? Console.log. Então, se eu der um número menos. Ixi, mas digitei errado aqui. Então, ele vai subtrair um valor dessa variável, né? Ou seja, 2 menos 1, tá? Que é a mesma coisa de eu ter feito assim, né? Ó. Também, né? Colocar aqui, ó, var número 2 igual a 2, né? Mesma coisa de eu ter feito aqui embaixo, ó. Número 2 é igual a número 2 menos 1, tá bom? É como se fosse outra forma de escrever só. Bom, bacana. Aritméticos, então aqui a gente já viu. Operadores de atribuição a gente já viu também, né? Que é o de igual, né? Então, quando a gente faz aqui, ó, var número igual a 5, esse igual aqui, ele é um operador, tá? Que tem aqui os operandos, o número, né? E esse 5 aqui, tá? Operando também. Então, isso aqui é um operador, né? De igual. Na verdade, não é de igual, tá? Tem que tomar cuidado para não confundir esse daqui, igual, com igual de matemática, tá? Aquele de equação, né? Que é uma igualdade, tá? Na verdade, aqui, ele é mais deixa eu ver se está como igual aqui. Na verdade, é de atribuição, tá? Então, ele vai atribuir, né? O valor 5 para nessa variável, né? Então, o número vai ter o valor atribuído de 5, tá bom? Vai atribuir 5 ao número. Bacana? Aí tem uns aqui, ó, mais igual. Vamos ver aqui, ó. Você tem aqui operadores, adição, subtração, divisão. Vamos voltar aqui para a listinha aqui do W3 Schools. Operadores aritméticos, operadores de atribuição. Então tem o mais igual, ó, que legal. Aqui ele dá até alguns exemplos, né? Ó. O mais igual, né? Esse daqui, ó. Mais igual é a mesma coisa que você fazer ó, x mais igual y. A mesma coisa que você fizer x é igual a x mais y. Tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Ó, var número igual a 5. Então se a gente fizer número mais igual, pode até pôr um espaço aqui, né? Mais igual a 3, ele vai fazer aqui. Ele vai fazer o quê? O número, ele vai ser agora igual ao número, que é 5, mais 3. Então vai dar 8. Tá vendo? Deu 8. Ó.
Então, se eu der um console, só para confirmar, né? Console.log aqui no número, ó, deu 8, tá bom? Bacana. Então, voltando aqui. Bom, tem vários outros aqui, tá? Segue a mesma lógica, ó. Se for subtração, mesma coisa, ó. Tá vendo? Ao invés do mais aqui, ó, vai ficar o menos. Aqui, se for multiplicação, se for divisão, se for a sobra, né? Aqui na verdade é de sobra, né? Não é de sobra, sobra o resto, né? E aqui é a potência, né? X elevado a y, tá bom? Aqui a gente nem fez a de potência, né? Deixa eu fazer até um aqui, ó. Por exemplo, 2 elevado a 3 dá quanto? Dá 8, né? Porque é 2 elevado... É a mesma coisa de a gente fazer assim, ó. Deixa eu voltar aqui. De fazer aqui, ó. 2 elevado a 3, né? Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes... 3 vezes, né? Vezes 2 vezes 2. Então, esse número aqui vezes ele 3 vezes, né? Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, tá? Que é o valor aqui que deu, tá bom? Que é a potência. Bom, bacana. Então, aqui, operadores de string, a gente já viu também, né? Só que é esse mais aqui, né? Só que ele tem um significado... Quando ele é aplicado para string, esse mais, esse símbolo, ele tem um comportamento diferente, né? Do que quando é aplicado para números, né? Ou seja, ele não vai somar textos, né? Que são strings. O que ele faz é juntar os textos, né? Então a gente já viu, né, isso. Então aqui, por exemplo, se a gente fizer um console.log, né? E a gente colocar aqui, ó, Franklin. Se eu der aqui um espaço aqui, né? Mais, aqui, ó, Oliveira. Então aqui ele somou os dois, né? Aí deu Franklin Oliveira. Poderia usar uma variável aqui também, ó. Nome é igual Franklin, né? Mais Oliveira. Se eu der um Enter, se eu der um console.log no nome, aí que ele vai imprimir, tá bom? Bacana. Aí tem um mais igual aqui que funciona de forma análoga aqui ao esse mais igual, tá bom? Ele pega o valor mais concatena com o que a gente põe depois. Então a gente poderia fazer assim, ó, por exemplo, deixa eu dar um F5. Então, var nome é igual, poderia colocar aqui, ó, Franklin, por exemplo, tá? Aí se eu fizer assim, ó, var nome completo é igual. Na verdade, fazer assim, ó, nome igual, não, é mais igual, né? Aqui eu vou colocar Oliveira. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome, né? Ele vai fazer a mesma coisa que isso. Eu vou colocar aqui até um comentário. Nome é igual a nome mais Oliveira. É isso que ele vai fazer, tá? Ó, na prática. Então, se eu der um Enter, ó, o que ele fez, ele concatenou, né? Só ficou junto aqui, ó, porque eu não dei um espacinho aqui, tá bom? Mas é isso, ele concatenou. Se eu der um console.log no nome, agora concatenou Franklin Oliveira, tá bom? Então tem operadores de comparação aqui também.
tá? Então tem o igual, igual. Esse igual, igual a gente até usou no vídeo anterior, né? A gente fez assim, ó. Esse igual, igual, não é operador de atribuição, né? Que nem é o igual aqui da variável, né? Esse igual aqui, ó. Esse igual, igual, ele retorna true ou false. Ou seja, é de igualdade, né? Ele é um operador de igualdade. Então, ele, por exemplo, eu colocar assim, ó, C1 igual a 1. Aí eu dou o console.log aqui, ó. Console.log 1 é igual a 1. Igual a 1. Então, ele verificou aqui, ó, esse operador, ele vai retornar true, né? Ou seja, essa expressão vai retornar true, verdadeiro, se esse 1 for igual a esse 1. E é, né? Então, se for diferente, ó, se eu colocar 2 aqui, ele não vai entrar aqui no console, tá bom? Vamos ver aqui. A gente tem, ó, também esse outro aqui, que ele verifica o tipo também da variável, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, ele também é de igualdade, ó. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 1 e colocar aqui, ó, 1 igual a 1, o que vai acontecer? Ele vai, ele vai dizer que sim, ó, 1 é igual a 1. Só que esse 1 aqui, ele é do tipo number, né? E esse aqui, ó, observa que ele tá entre aspas. Então, na verdade, ele é um texto que tem o número 1. É um texto que tem um 1 aqui dentro. Então, na verdade, aqui é do tipo string, né? Então, e aí o que aconteceu? Ele deu true e caiu aqui dentro. Para a gente verificar o tipo também, ou seja, essa expressão só vai dar true, verdadeiro, se o tipo, além do valor, né, o tipo for igual. Então aqui o valor é igual, ou seja, 1, igual a 1, só que o tipo é diferente, né? Aqui é number, aqui é string, então ele não cai aqui. Tá usando esse operador aqui. Tá vendo? Ele não deu console.log, tá bom? Esse daqui é o de diferente, tá? Então aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, C 1 diferente de 2, que é diferente de 2, ele vai cair nessa condição, tá? Esse exclamação aqui, ó, ele sozinho também é um operador, tá? Ele é como se fosse ele é uma negação, tá bom? Negação, no caso aqui ele está negando a igualdade, né? Então, se 1 não é igual a 2, se 1 é diferente de 2, tá? Aí tem um maior, o menor, né? Então, aqui, ó, se 1 é menor que 2, aí ele vai entrar aqui, né? Se for maior, ó, 1 é maior que 2? Não. Então, ele não vai entrar aqui. Ele não vai executar, tá bom? E aqui também tem operadores de comparação, né? Aqui tem vários exemplos também, ó, tá bom? Ó, tem o maior, o menor, maior ou igual. Ó, maior ou igual também, né? Então, por exemplo, ó, C1 é maior, colocar assim, ó, C1 é maior ou igual a 1. Colocar assim, mas C2, né? É maior ou igual a 1, ele entra. 2 é maior que 1? É. Apesar dele não ser igual, né? Se 2 é maior ou igual, né? Então, se eu der Enter aqui, ele entrou. Por quê? Porque 2 é maior que 1. Se eu colocasse aqui, ó, 2,
Aí, ó, se 2 é maior ou igual a 2, ele entra aqui. E é, e é, e é verdadeira, é true, né? Essa expressão. Porque ele vai fazer assim, ó. 2 é maior que 2? Não. Aí depois ele faz outra pergunta. 2 é igual a 2? É. Então entra. Então executa aqui. Tá bom? Bacana. Então vamos voltar aqui. Ah, tá. E tem esse operador ternário aqui, ó. Esse interrogação, ele é bem interessante, tá? Ele é como se fosse um if else, tá? Então aqui, ó, a gente viu aqui o if else, ó. Vou pegar exatamente esse exemplo, ó. Então aqui eu vou dar um enter. Vou até dar um F5 para apagar tudo. Vou dar um enter, ó. Então aqui ele deu reprovado, tá? Esse mesmo if aqui eu poderia fazer assim, ó. Poderia fazer assim, ó, usando o operador ternário, que é esse interrogação. Interrogação é uma pergunta, né? Então, vai fazer assim, ó. Em vez de fazer C nota, vou colocar aqui, ó. Nota menor que 4. Se sim, ele vai executar esse console aqui, se true, né? Se não, eu coloco um 2 pontos. Ele vai executar esse daqui, ó. Então, é a mesma coisa. Por incrível que pareça, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Claro que tem um var aqui, né? Mas já está declarado. Então, se eu der um enter, ó, ele retornou aqui também reprovado. Então, recapitulando, ele verifica essa expressão aqui, ó. Nota menor que 4. Tanto é, só reparar que aqui é como se fosse uma pergunta, tá? Esse ternário. E nota é menor que 4? Pergunta, né? 3 menor que 4? Sim. Então, executa esse primeiro trecho aqui, ó, né, antes do ponto e vírgula. Se não, ou seja, se a nota for maior que 4, aí ele iria executar esse segundo aqui, ó. Tanto é que se a gente forçar aqui, ó, por exemplo, nota 5, 5 é menor que 4? Não é. Então, ao invés dele cair aqui, ele vai cair aqui, ó. Ó, deu aqui, tá bom? Ternário porque ele sempre funciona assim, né, ó. Ele ternário, o nome dele, né, que se a gente for ver, é operador ternário, né, porque ele tem 3 operandos, né. Então ele tem aqui, ó, o primeiro operando, aí vem aqui o operador, né, tem um segundo operando, aí vem aqui esses 2 pontos, né, e vem o terceiro operando aqui, tá bom? Bom, vamos voltar aqui, bacana. Agora vamos ver aqui qual o próximo. Então, operadores lógicos, né? E ou, aqui é o e, esse daqui é o ou. Esse aqui a gente até já viu aqui, né, ó, que é a negação, tá bom? Então vamos ver aqui o e ou e a negação, ó. Vamos voltar aqui. Esse e aqui, ó, é como se fosse o e do português mesmo. Então, se a gente coloca, a gente pode fazer assim, ó, se, dá seta para cima aqui, vamos ver se tem um console isso. Vamos executando, vou colocar assim, ó, se 1 é menor que 2 e 3 é menor que 5, ele entra aqui, tá bom? Então ele verifica, ó, ele só vai entrar aqui se isso daqui for verdadeiro, ou seja, ele retornar true, e isso daqui for true também,
Então, se eu der um Enter, então os dois são true, né? 1 menor que 2 e também 3 menor que 5. Então aqui ele executou, ele entrou aqui no if. Se eu colocar aqui, ó, esse daqui, ó, por exemplo, 1, 3 não é menor que 1. Então aqui vai dar falso. Então se eu der um Enter, como um deles aqui deu falso, ele já não entra. Ele só vai entrar se todos aqui essas expressões forem verdadeiras, tá bom? A gente poderia até fazer mais simples, né? Nem colocar expressão, colocar direto aqui, ó, true e true, né? Ele já entra. Agora, se tiver true, true, não importa quantos true expressões verdadeiras tem. Se eu colocar um falso aqui no meio, ó, ele já não entra, tá bom? Independente de onde esteja esse falso, ó. Se tiver um falso só, ele já não executa aqui o trecho de código, tá bom? Dentro do if. O ou, ele já funciona um pouquinho diferente. Então, o ou aqui, ó, é essas duas barras aqui, tá? Então, ele vai verificar assim, ó, se essa expressão ou essa for verdadeira, ele entra. Ou seja, basta uma expressão ser verdadeira, ele já entra, já executa esse trecho aqui, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, 1 menor que 2, sim, né? Então, ele faz assim, né? Ó, lendo aqui, né, em português. Se 1 menor que 2 ou 3 menor que 1, executa. Né? Observa que apesar daqui da false, e basta a primeira expressão aqui, uma única expressão der true, ele já entra aqui, ó. Então, ele deu true, né? Então, não importa se o restante aqui, ó, tá tudo como false, tá? False, false. Ou aqui tá false no começo. Tá bom? Tá. Tem um detalhe aqui que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, que começa a ficar confuso, né? Porque quando tem muitos operadores juntos, você não sabe direito qual que o JavaScript vai interpretar primeiro, né? Se primeiro ele faz esse ou aqui, o que que é? False ou ou é false, depois ou esse daqui. Começa a ficar meio confuso. Então vou explicar para você mais para frente, tá? Mas aqui ele fala false, false ou um menor que 2, sim, true. Então ele já executa aqui embaixo, tá bom? E esse outro aqui, ó, é de negação. Esse símbolo aqui de exclamação. Então, basicamente ele vai inverter. Deixa eu dar um F5. Ele vai inverter aqui, ó. Se eu tiver aqui uma variável, por exemplo, ó, var, ó, é maior de idade, vamos colocar como false. Se eu vir aqui, ó, e colocar aqui false, ele não deveria entrar aqui, né? E é justamente isso, ele não entra. Agora, se eu vier aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó, e colocar aqui um exclamação na frente aqui da variável e der um enter, ó, olha só, agora ele entrou. Por quê? Porque essa exclamação é uma negação. Ou seja, ele vai inverter o, o valor aqui do booleano, né? Ou seja, como tá false, então aqui ele vai inverter, né? Então ele vai colocar true. Então isso daqui vai retornar true agora.
tá bom? E o contrário também é válido, tá? Se eu tiver ali, vamos supor aqui, que se aqui fosse true, né? E eu fizesse aqui, ó, não true, é como se fosse não true, ou seja, é falso. Então ele não vai entrar, ó, ele não entrou, tá bom? Bacana. Agora aqui por último, vamos ver esse type of. A gente já usou, né, no vídeo de variáveis, esse type of, que é para definir o tipo, né, para obter o tipo, né, da variável. Esse type of ele é um operador também. Type of, por exemplo, lá nos exemplos, né, da parte de variáveis, eu tinha usado assim, né, ó, entre abre e fecha parênteses, mas eu posso usar direto aqui, ó, como a gente usa esses operadores aqui, ó, né? Coloca o operador e na frente ou dos dois lados, né? Então aqui é o number, type of number, type of aqui, essa variável aqui, né, que a gente acabou de definir. Ué, por que será que ele não pegou? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um F5. MR type of. Deixa eu pegar aqui, maior de idade. Agora foi boolean, tá bom? Então ele identificou que é boolean. Bacana? Agora também tem esse instance of. Isso aqui é interessante, que tem relação com o tipo, a parte lá do object que a gente viu, que é um tipo de dado no JavaScript, né, que pra gente saber, por exemplo, de que classe, né, um objeto é, né, a gente pode usar esse instance of, tá? Então a gente pode fazer assim, ó, vamos criar uma classe aqui, ó. Então a gente já viu, né, no vídeo de classes, que para criar uma classe a gente cria o class, vamos criar inclusive um compra. Só que vamos criar ela vazia, não vai ter constructor, não vai ter nada aqui, tá bom? Vamos criar ela aqui vazia, inclusive pode ser até assim, ó, tudo junto aqui, ó. Abre e fecha aqui, class compra. Aí eu vou criar um objeto aqui, ó, e vou armazenar, criar um objeto, então vamos dar um new compra e vou armazenar aqui na variável compra, tá bom? Então agora, para a gente definir, para a gente saber de que instância, né, de que classe é essa compra, a gente pode fazer assim, compra instance of compra. Então aqui ele já deu true, tá vendo? Se eu der um enter aqui, ó, o console retornou true. É a mesma, ou seja, a gente poderia fazer assim, ó, se compra, instância de compra, console.log, instância compra é uma instância de compra. Aí aqui com letra maiúscula, né? Porque é a instância da classe, tá bom? Quando eu falo instância, entenda por objeto da classe, tá bom? Então ele caiu aqui, ó, tá bom? Então esse operador aqui também é interessante. Tá? Ele é um pouquinho mais avançado, né? Mas é só para você conhecer que é bem poderoso esses operadores, tá bom? Bom, bacana. Então agora vamos partir aqui vamos aplicar, né, esses conceitos aqui que a gente viu aqui no nosso projeto, tá bom? Deixa eu até tirar o zoom, né? A gente já viu bastante coisa aqui. Depois eu aconselho você dar uma revisada, tá bom? Em tudo isso que a gente viu. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários mesmo ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom?
Então vamos aqui no VS Code, já deixei aberto. Estou aqui com a aula 4, deixa eu fechar aqui, eu vou duplicar aqui, né? Copiar do vídeo anterior, vou colar aqui esse que é o vídeo 5, né? Legal, agora aqui vamos abrir aqui o script. Tá, então aqui, ó, para a gente aplicar esses o que a gente viu hoje, né, que é a parte dos condicionais, né, a parte dos operadores a gente já aplicou aqui, né, até, né, de concatenação aqui de string, operadores aritméticos a gente usou, né, aqui de atribuição a gente já usou desde o primeiro vídeo, né. Então aqui, ó, a gente pode usar nessa questão aqui do desconto, tá? A gente pode usar uma condição, né? Porque no primeiro vídeo a gente viu que depois que o cliente, né, tá ali na papelaria, ele chegou, ele já passou, né, todos os itens no caixa, né? Aí deu um valor, deixa eu ver, o valor total, né? Forma de pagamento, valor do pagamento, compra, registra Inter. Aí deu o valor total, né? Que ele das compras, né? E se a forma de pagamento for dinheiro, ou se for à vista, né? Ou seja, dinheiro ou no débito, ia ser aplicado um desconto, né? Mas repara que aqui, ó, nesse calcular desconto, que é onde a gente faz aplica esse desconto, né? Ele não verifica se o tipo aqui, ó, ele é dinheiro, né? Simplesmente ele já aplica aqui o desconto de 5%, né? Então a gente poderia usar um if, né? Se a forma de pagamento for dinheiro, aí sim aplica os 5%. Se não, não aplica desconto, tá bom? Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó. Desconto é de 5%. A gente poderia fazer assim, ó. Se aí aqui, ó, se o que é a forma de pagamento, né? A forma de pagamento tá aqui como propriedade aqui da classe, né? Diz forma de pagamento. Então, se forma de pagamento é igual, ó, aqui a gente já está usando o operador de igualdade. Igual dinheiro, dinheiro, né? Ou, né? A gente tem duas opções, né? Se for em dinheiro ou débito, né? Tá, ó, então aqui a gente está usando o ou, né? Então aqui ele vai fazer primeiro, ele vai verificar se isso daqui é verdadeiro. Se for dinheiro ou forma de pagamento for débito, aí sim, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um let valor com desconto. Desconto, valor, desconto. Aqui vamos, em vez de desconto, vamos colocar aqui esse const, na verdade é taxa de desconto, né? Uma taxa, né? Então aqui vamos substituir a taxa de desconto e aqui vamos colocar uma variável desconto. Vamos colocar ela com 0 inicialmente, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. Então, se for... Opa, se
se a forma de pagamento for dinheiro ou débito, então aqui, ó, o desconto, ele vai ser igual a taxa de desconto vezes, então aqui ele está aplicando o desconto, tá? Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se for dinheiro ou débito, tá? Se não cair aqui, o desconto vai continuar com o valor zero. Então aqui a gente pode retornar o desconto. Bacana? Vamos ver aqui se tá funcionando. Aqui, ó. File Explorer, para ele abrir aqui, ó. Vou dar um F12, ele abriu o console. Ó, bacana. Então aqui deu 57,43, forma de pagamento dinheiro, tá? Agora, se fosse vamos mudar aqui, né? Ó. Se for, vamos colocar aqui no crédito. Salvar, vamos voltar lá. Ó, deu um total a pagar 57, deu um desconto de 3, né? Deu um desconto de 3, exatamente. Ó, que legal. Aqui, agora ele já não deu um desconto. Então, um desconto de zero. Por quê? Porque aqui, ó, a forma de pagamento agora é crédito. Tá bom? Se aqui fosse débito, ó, débito, eu der um F5, agora sim ele calculou, né? O desconto de 3%. Bacana? Bom, legal. A gente já aplicou aqui os conceitos, né, que a gente viu. O conteúdo que a gente viu aqui no vídeo. Bom, acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, bacana, é isso que eu queria passar para você. Espero que tenha ficado claro essa parte aqui de condicionais, né, e operadores. Ele é bem importante essa parte aqui, né? Dá para a gente fazer bastante lógica, né, no código usando esses conceitos aqui, esse if, else, switch, else if, tá bom? Então é isso. Um abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!